A solução para a crise dos combustíveis que estamos enfrentando nesse momento passa pela venda da Petrobras. Aí vocês podem chamar aí de venda, privatização, concessão, o que quer que seja. Só o que não pode é que nós, toda vez que a Petrobras quebrar ou tiver um problema, nós paguemos pelos seus prejuízos. Então, a solução é a venda da Petrobras e a quebra do monopólio, seja da Petrobras, seja de qual empresa ou qual governo seja, a quebra do monopólio sobre a produção, sobre o refino e sobre a comercialização dos combustíveis no Brasil. Outra solução concomitante, a diversificação das matrizes energéticas. Nós, consumidores, não podemos ficar reféns unicamente da gasolina ou até do etanol, que seja. Mas o consumidor deve ter a opção de se utilizar, se quiser, de gasolina, de etanol, eletricidade, hidrogênio, etc. O que os engenheiros inventarem. Na Suécia, por exemplo, tem o biogás, etc. O mundo já Os engenheiros já inventaram diversas soluções. Nós temos que ter a opção de escolher por um desses combustíveis e não ficar reféns do petróleo unicamente. As soluções propostas até esse momento são conjunturais e paliativas, não são estruturais, não resolvem o problema. Resolvem o problema por hora, no curto e médio prazo, mas no longo prazo os problemas retornarão. Eu retorno à questão da venda da Petrobras, da necessidade disso, porque nós percebemos que alguns dos maiores países do mundo não têm petrolíferos estatais. Cito como exemplo Estados Unidos, Japão, Alemanha. Ora, se esses países não têm uma empresa com monopólio sobre a produção de combustíveis e não tem petrolíferas estatais, por que o Brasil tem de ter? Tem que sustentar uma petrolífera estatal com monopólio? A resposta é simples, né? A pergunta foi quase retórica. Há muita gente mamando nos dividendos da Petrobras. Há muita gente. E, obviamente, há muitos políticos interessados em colocar os seus apadrinhados dentro da estatal. Não só da Petrobras, mas das demais. Mas como o assunto aqui é Petrobras, vamos me focar nisso. Há muitos políticos interessados em alocar os seus apadrinhados políticos lá dentro. Como resultado dessas práticas nefastas, nós, os contribuintes, consumidores, pagamos a conta na forma de altos valores dos combustíveis, pagamos caro nos combustíveis somados a uma exorbitante carga tributária, que é a carga que nós pagamos para sustentar o Estado, sustentar o governo. Coloco mais o Estado do que o governo, porque quando eu coloco Estado, cito executivo, legislativo, judiciário. E coloco o MP como sendo integrante do executivo nesse caso. Apesar de que algumas fontes do direito eu considero como sendo um quarto poder. Mas enfim, nós sustentamos esse Estado pesado, arcaico e nefasto.